Boa madrugada, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos ver aqui nesse vídeo algumas técnicas de aquisição de memória usando Forense em memória RAM. Como eu já comentei, a Forense em memória RAM, de forma semelhante à Forense em dispositivos, né, de armazenamento não volátil, discos, ela é feita a grosso modo também em duas etapas, onde na primeira etapa você faz a aquisição do conteúdo da memória RAM, na segunda etapa você faz a análise daquele dump de memória, sendo aí, né, que para cada um desses momentos você vai utilizar um ferramental próprio. Então eu vou mostrar aqui só alguns exemplos, só algumas formas de você fazer aquisição em memória RAM. Eu já deixei mais ou menos os comandos aqui salvos no histórico, só para o vídeo não ficar muito extenso, para evitar erro de digitação, esse tipo de coisa. Tá? Então, uma das primeiras formas que eu vou mostrar é uma que, na verdade, assim, é um ambiente prático, onde você pega já uma máquina funcionando, ele não tem utilidade, porque na verdade a gente faz, nesse caso aqui, de uma forma controlada. O que eu estou fazendo aqui é iniciar uma VM, utilizando o utilitário da linha de comando do VirtualBox, que vai lhe dar bem mais opções, tá? Passando essa opção de debug. É ela que é necessária para fazer dessa forma. Então, vou iniciar aqui a VM. Ela, eu não sei exatamente por qual motivo ela inicia pausada. Só você despausar. Aparecem duas janelinhas aqui, as quais a gente não vê normalmente quando inicia a VM lá pelo ambiente gráfico normal do VirtualBox, né? Aqui importa para a gente, nossa, nesse caso é essa janelinha de console, aqui embaixo. Só esperando aqui a máquina virtual inicializar, pronto, inicializou. E a gente vai utilizar esse carinha aqui embaixo, que tem alguns comandos, tá? É o commands, commands. E o comando especificamente que a gente vai utilizar é esse aqui. Salva a memória para um arquivo, a memória física para um arquivo. Esse console, né, de debug do VirtualBox, você procurando aí na internet, você vai encontrar bastante documentação. Dá para fazer muita coisa aí mais avançada, né, para a área de sistemas operacionais com esse carinha aí. Os comandos aqui, a grosso modo, são ponto e o nome do comando. Então, vou digitar aqui, espero não errar, pg m p h y s2 file e o nome de um arquivo. Vou colocar aqui um nome mais representativo, usando box debug. Acho que pode colocar a extensão aqui. Se ele reclamar, foi por causa da extensão. Não dá enter. Opa, dá enter. Ele está fazendo, é bastante rápido. Pronto. Salvei a memória para esse arquivo. Se você olhar aqui, né, na máquina real, no host hospedeiro, tem aqui um arquivo exatamente com o tamanho da memória RAM dessa máquina. Então, feito isso, como a gente está fazendo aqui mais com um intuito de demonstração, eu vou mesmo entrar na máquina e desligá-la para iniciá-la de novo agora sem essa opção de debug.
Vou continuar inicializando aqui pelo modo texto, mas dessa vez tirando a opção de debug, tá? Dessa forma aqui, como eu estou inicializando, seria basicamente idêntico, como eu estou passando a única opção é de inicializar a VM, seria idêntico a inicializar a máquina virtual dando o cliquezinho lá no ambiente gráfico. E aqui eu vou mostrar mais uma forma de aquisição, esse específico para o Linux. A forma anterior, né, que eu mostrei, ela é independente do sistema operacional que está executando na VM. Então, independente se ali fosse uma máquina Linux, Windows, seja lá qual fosse o sistema operacional, iria ser gerado o dump. Vou mostrar, só dar uma aumentada aqui para facilitar a visualização, tá? Porque eu tenho que fazer localmente aqui na janela do próprio VirtualBox, e eu vou demonstrar aqui a aquisição com um utilitáriozinho aí específico para Linux, né, que se chama Lime. Ele é disponível para várias versões aí do Linux, tá? Para Android também, muito utilizado para forense de memória do dispositivo Android. Ele na verdade é um módulo de kernel, né? Mas ele já tem o pacote aí para diversas distribuições. Então já está instalado aqui. Só dar o comando de novo para mostrar que ele já está. Tá? E o uso dele pode ser feito de diversas formas, tá? Vou voltar aqui no histórico de comandos para evitar só erro de digitação. A gente pode utilizar ele salvando. Então, o que a gente faz basicamente é o insmod, né? Instalar o módulo. Antes disso, deixa eu mostrar as opções dele aqui, né? Ele tem uma série de opções, mas obrigatórias é o caminho para onde você vai salvar a memória RAM da máquina aqui, né? E o formato. Tá? Então a gente pode aí combinar essas opções aí da forma que você quiser. Tá? Então vou fazer das duas formas aqui só para mostrar. Dessa primeira forma aqui, né? Eu estou colocando o módulo no kernel, pedindo para salvar em um arquivo chamado ram.rol, formato RAW. Esse formato RAW seria uma cópia bit a bit aí da memória RAM, né? O que seria mais ou menos equivalente ao que a gente fez utilizando o debug aqui do VirtualBox. Tá? Vou botar um nome aqui mais RAW. Mas já tem na extensão, mas tudo bem. RAW. Tá aqui, sei lá, ponto .ram. E ele está fazendo aí. Tá? Entre execuções você tem que remover o módulo. Sim, só mostrar que ela está aqui, né? RAM.ram. Tá aí. Uns outros arquivos aí que eu estava testando antes. O Lime também tem um formato de captura da memória dele próprio, que é suportado pelo Volatility, que aí a gente vai ver na parte de análise, né, desses conteúdos, desses dumps de memória, bastando você mudar o formato para Lime.
Tá? Então, tá também um nome aqui que seja mais representativo. Runline.ram, formato igual a line. Então, tá aí. Runline.ram, criado agora. É meio esquisito às vezes, né? A gente salvar a memória na própria máquina, do ponto de vista de forense, porque a gente está mexendo no file system da máquina. Então, talvez seja mais interessante dessa forma. Eu estou mostrando aqui agora, né? O path eu coloquei TCP1234, né? Formato igual a RAW. Quando eu executar aqui, ele vai ficar escutando na porta 1234. Esqueci de... Pronto. Ele está escutando na porta 1234 desta máquina virtual. Eu sei o IP dela aqui. Então eu tenho que basicamente aqui fazer vamos colocar um nome aqui mais representativo. Linux. Nem lembro mais qual é o nome que eu tinha botado na outra. Formato está RAW. Tá, aqui um ponto RAM. Pronto. E aí ele já está fazendo, demora um pouquinho mais do que quando é feito localmente, está passando por uma conexão em um socket de rede, né? TCP. Quando acabar, ele vai liberar aqui o prompt e o netcat também. Vai encerrar. Vou guardar um pouquinho. Até ele concluir. Pronto. Veja. E tem uma pequena diferença aí no tamanho, né? Mas os dois tem 512 MB. Ok, então aqui o rmmod line. Na verdade já mostrei algumas formas, vamos só mostrar mais uma forma aqui. Vou fazer o dump de uma máquina Windows. Só ver o nome exatamente aqui da máquina que eu tenho que olhar. Windows 10 mesmo. Errei o nome. Apareceu uma telinha de erro aqui. Pra mim, meus vídeos são assim mesmo. Para não, segue o jogo. Windows 10. Ela fica pausada.
A gente retira o pause e deixa ela inicializar. Essa janelinha que a gente não precisa novamente. Guardando aqui alguns dumps, depois a gente analisa ele. Eu poderia, na verdade, já pedir para ele capturar a memória RAM aqui antes mesmo do Windows terminar de inicializar, não teria nenhum problema. Já vou colocando aqui o comando. Ele não salva histórico, tá? Eu sempre me esqueço. Ponto .pgm phys to file via vbox debug. Então a qualquer momento aqui eu já poderia, sem precisar esperar aí o Windows liberar a tela ou fazer login, né? Mas eu vou esperar aí um pouquinho, um minutinho. Se ele não terminar de inicializar, eu faço o mesmo dump aí do Windows ainda em tese inicializando, mas já foi. Então, enter aqui. Se houver erro na sintaxe aqui, eu esqueci de falar, né? Do comando ele mostra umas mensagens de erro assim, mas bem genéricas, sem muito detalhamento do qual é o erro que aconteceu. Se quiser acompanhar como a memória aqui é um pouquinho maior, né? Mas ele está fazendo. Aqui vai demorar um pouquinho porque essa VM eu creio que ela tem 2 GB de RAM. Pronto, concluído. E para poupar tempinho aqui, tá? Eu vou tentar fazer a última forma que eu queria mostrar aqui, tá? Sem desligar e ligar novamente a máquina, poupar um pouco de tempo aqui no vídeo. Vou fazer uma outra aquisição nessa máquina Windows, utilizando o FTK Image. Dá um pouquinho aqui para ele liberar o desktop. Nesse caso eu preciso interagir, né, com a máquina. Lembrando que no caso do Windows, né, o Volatility, que é a ferramenta de análise que a gente vai utilizar, consegue analisar diversos tipos de dump de memória do Windows, desde dumps normais, entre aspas, vamos chamar assim, até dumps de situações de erro, por exemplo, daquele tela azul da morte, né? Aquilo gera um arquivo aí no, na partição raiz da máquina, né? No C2 pontos, gera um arquivo lá, um crash dump, que tem conteúdo da memória. Agora ele também consegue analisar uma imagem de hibernação,
do Windows. Então, se eu mando hibernar a máquina, ele também salva um arquivo lá com o conteúdo da memória. Então, o Volatility também vai conseguir analisar esse tipo de arquivo. Então, no FTK Imager aqui é bem simples, capturar a memória, tá? Vou nem mudar o nome aqui, vou só colocar no desktop direto para ficar mais fácil. Tá? Memdump win. Depois eu vou recuperar esse arquivo, não vou mostrar aqui no arquivo, no vídeo, só copiar ele via FTK e captura. Vamos guardar ele, fazer a captura. Da memória RAM. Esse formato aí também é considerado um formato RAW, vamos chamar dessa forma, né? Não é um formato proprietário, não. É basicamente um dump bit a bit, né? Uma cópia bit a bit do conteúdo da memória RAM, que é feita pelo FTK. Então, diretamente analisável também pelo Volatility, esse arquivo aí que está sendo gerado. De acordo com Brand, apesar de... E até o Google quis falar aqui no vídeo. Só esperar isso concluir. Foi, memória capturada, um sucesso, fechar, vou só mostrar aqui, o arquivo está aqui, ó. Tá? Um arquivo de 2 GB, agora, 1º de fevereiro, a data está aí, formato americano. Vou desligar essa máquina, e o objetivo aqui desse vídeo era só mostrar algumas formas possíveis aí de aquisição de memória, tá? Existem diversas outras formas que podem ser utilizadas, né? Importante é que você consiga realmente fazer de uma forma que facilite no momento da análise. No momento da análise posterior, né, eu estando com esse arquivo em mãos, a gente passa para o momento da análise que nós faremos com o Volatility, e também terá um vídeo aí que eu colocarei mostrando alguma utilização básica do Volatility. Portanto, pela a parte de aquisição é isto.